Olá, crianças! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos aqui com a imagem de abertura de um aluno, das aulas presenciais, o Luiz Davi, que vem com a representação do sanfoneiro, que representa a musicalidade do nosso povo nordestino. A sanfona é um objeto, um instrumento musical, característico do nosso estado, por conta do nosso forró quente e arrochado. Junto com o mês de junho, além dos nossos sanfoneiros, do nosso forró, nós também não podemos esquecer as nossas tradições, com o figurino junino das meninas, com seus laços de fitas, com as suas saias rodadas, com as suas estampas coloridas, e os meninos com as suas calças jeans, com suas blusas quadriculadas ou xadrez, com seu chapéu de couro de palha, Fazem parte da nossa tradição também a decoração, as bandeirinhas, a fogueira, nossos balões e o colorido de um modo geral, certo? Então, o mês de junho nós trazemos um pouco, nós vamos vivenciar com vocês, principalmente os alunos que estão vindo para as aulas presenciais, de cenários juninos com conteúdos direcionados às nossas tradições, enfatizando sempre as nossas tradições. Nós não podemos aglomerar, nós não podemos fazer apresentações juninas, mas nós estamos preparando para vocês um vídeo que será divulgado, para vocês no dia 24 de junho no nosso Instagram da escola. Prestigie lá o nosso vídeo, chame lá o seu familiar, chame lá o seu vizinho, comunique para o seu vizinho. É uma forma de nós não deixarmos passar em branco esse mês tão festejo, esse mês tão representativo para o nosso povo, certo? Então vamos dar continuidade. Agora nós vamos iniciar o nosso capítulo 4, referente ao brilho, certo? Nós temos aqui uma abertura de imagem. O que representa esse desenho? O que é que esse desenho tem a ver com brilho? Faça aí sua análise do desenho, pense aí como que você define esse desenho como uma forma de brilho. Nós vamos ver na página 281 que brilho significa luz viva e cintilante, Além disso, pode ser também um conjunto de qualidade, de talentos. Você pode brilhar também, não com o reflexo, não somente com a luz viva e cintilante, mas você pode brilhar com o seu talento. Aí nós temos duas crianças que têm talento na dança, no balé, mas no slide anterior, onde eu falei do Luiz, nós temos na parte de musicalidade, eu trouxe para aí o brilho dos sanfoneiros nas nossas festas juninas, nos nossos arraiais juninos, os sanfoneiros que divulgam no mundo afora aí o nosso ritmo característico do Nordeste, que é o forró. Certo? Então, é uma forma de brilhar os sanfoneiros na música, através do instrumento musical, que no caso eu trouxe em evidência a sanfona, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o deslocamento, que vem a ser deslocamento. O que vem a ser o deslocamento. Mas antes do deslocamento, gente, já que nós falamos em bailarinos, em dança, que nós falamos no sanfoneiro, existe também uma maquiagem que é brilhante, e linda, que chama a atenção por ser brilhante, Então, o brilho é algo que chama a atenção. Você, criança, conhece alguém que seja brilhante no que faz, que seja brilhante na arte, que seja brilhante numa pintura, que seja brilhante no seu modo de falar, que seja brilhante no que escreve? Você se acha brilhante em quê? Porque você com certeza é brilhante. Você já descobriu o seu brilho? Onde você pode brilhar?
Se você não descobriu, tente descobrir que você tem um talento aí dentro de você que pode florir a qualquer momento, mas ele precisa ser estimulado, certo? Então, nós vamos agora falar sobre o deslocamento, sobre uma forma de brilhar na dança, né? Mas aqui nós temos o deslocamento, que é um casal girando na valsa. Vocês conhecem a valsa, né? A valsa, ela é uma dança antiga, né? Que tem como características, né? Em termos de figurinos, os vestidos longos, né? E a parte masculina, olha só, o figurino dele todo de paletó, calça social, sapato social. Então, são características do próprio estilo, né? E a dança em si, ela se destaca pelos seus giros, né, em volta do salão. Em uma dança, podemos nos deslocar em muitas direções. Você pode ir para frente, você pode ir para trás, você pode ir para o lado, né? Então, há deslocamento para diversas direções e de várias formas. Você não se desloca só rodando, existem várias formas de se deslocar, tá certo? Então, cada dança tem as suas modificações e o seu próprio espaço, né? Na valsa, vocês puderam perceber aí que o que caracteriza mais as valsas é que o deslocamento é feito através de quê? Dos giros, né? Em várias direções ou sentidos. E assim como a valsa, qualquer outra dança terá sua própria maneira, né, de deslocamento. Isso aí vocês é um conteúdo da página 282 que fala sobre o deslocamento nesse estilo de dança, né, a valsa. Ainda na página 292 nós temos outras formas de deslocar, certo? Não na dança, mas deslocamento do dia a dia. Mas que esse tipo de deslocamento também ele pode ser usado em um estilo de dança, né? Então, vamos lá. Muitas formas de deslocamento. Pode ser o arrastar-se, como essa criancinha tá se arrastando. O engatinhar também é uma forma de se deslocar. O rolar também é uma forma de se deslocar, certo? Então, dançar agachado também é uma forma de se deslocar, porque você está saindo de um lugar para o outro. Então, a partir do momento que você se desloca, você está tendo formas, né, de deslocamento. Você está saindo de um lugar, você está se deslocando, é uma característica da dança em si, que também pode ser, porque uma coreografia ela é composta de vários passos, né? Ele pode ser desde o agachado, girado, pular, do girar, né? Então, existem os giros completos, os meios giros. Então, as músicas e as coreografias, elas variam de acordo com quem está montando, né? Então, aqui nós temos aqui na página 283 algumas direções, né? Algumas formas que você pode se deslocar. Essa seta aqui está dizendo o deslocamento, né, para a direita, deslocamento para a esquerda, para frente, para trás, girar à direita e girar à esquerda. Então, na dança, esse girar à esquerda pode ser um giro completo ou pode ser um meio giro, né? Então, dependendo da coreografia montada, certo? Então, vejam em quantas direções nosso corpo pode se deslocar. Vocês verem que o nosso corpo, ele pode se deslocar de várias formas. O nosso corpo, ele é usado para se deslocar, é usado para se comunicar, é usado para dialogar. O nosso corpo tem uma importância muito grande no nosso dia a dia, né? Então, as setas aí indicam as formas que nós podemos nos deslocar. Os caminhos, eles podem ser retos ou podem ser curvos, né? Nós temos um caminho aqui,
porque ele pode ser reto quando ele vem direto, mas quando ele encontra uma parte que meio que abre. Então, esse caminho ele passou a ser curvo. Por quê? Porque ele tem uma abertura que você pode se deslocar de um lado para o outro. Assim como essa menininha aqui que está na imagem da página 284, certo? Ela vai nos atrapalhar um pouquinho com relação à leitura, porque eu acabei meio que não tirando ela daí. Eu ampliei a imagem dela em outra, na imagem seguinte, né? E não apaguei daqui. Mas vocês vão lerem aí no livro de vocês a observação que tem nessa imagem da página 283, tá certo? Com relação a esse movimento reto e esse caminho reto e esse caminho curvo, tá certo? Então, o que é que você consegue observar analisando essa imagem, tá certo? Ao observar a imagem, percebemos um caminho reto, que foi o que eu mostrei, né? Mas que ele se divide numa curva à direita e uma outra à esquerda. Então, ao nos deslocarmos no espaço, podemos percorrer vários caminhos, entre o caminho por uma reta direta ou um caminho por linhas curvas. Nós, quando vamos fazer algum tipo de viagem, né, quando nós usamos as nossas rodovias, nós nos deslocamos não somente por caminhos retos, não. Nós encontramos no nosso percurso, né, caminhos também curvos, que indicam que você pode girar, né, ou à direita ou à esquerda, certo? Aí na imagem da página 284, vocês vão ver uma criança, né, usando movimentos corporais, o seu movimento com o corpo, né? Vocês conseguem perceber aí, né, que façam uma análise dessa imagem aí com relação aos movimentos que ela está fazendo. Nós temos os movimentos que ela está representando aí, movimentos retos, os sinuosos ou os curvos, né? Os curvos é quando, olha só, nós temos aqui movimentos dela reto com o braço, né? E quando que nós dizemos que é curvo, né? Quando ela se declina um pouco, né? Quando ela dá uma dobradinha com o corpo para a direita ou para a esquerda. Então, nesse tipo de movimento que ela está fazendo aí na dança, né? Usando o seu corpo para utilizar movimentos corporais, ela está utilizando aí movimentos retos e movimentos curvos, não é isso? Então, vamos ver aqui a página seguinte, ainda falando sobre movimentos, só que agora nós vamos falar de movimentos relacionados ao espaço, né, que são chamados os espaços altos, os espaços médios e os espaços baixos. Também falamos de movimentos relacionados ao nosso corpo, né? Então, na dança, os espaços, também chamados planos, eles são classificados de 3 formas. Eles são classificados em baixos, médios e altos. Está sendo referido ao quê? A altura dos movimentos que vão ser realizados. Nós temos aí a caminhada. A caminhada é um movimento quê? Que tipo de espaço é a caminhada? É um espaço que, por exemplo, quando caminhamos, normalmente os passos estão os nossos passos estão no espaço médio, certo? Por que no espaço médio? Vamos observar as outras. Quando o menino está agachado, quando ele flexiona o joelho, ele está no seu movimento baixo, né? Quando ele flexiona, quando ele dobra o joelho, como vocês conseguem visualizar nessa imagem aí, ele está com o movimento agachado. Esse movimento aí, é o espaço que ele está usando, é chamado de espaço quê? Espaço baixo, certo? Então, o espaço baixo, o espaço médio, nós já vimos que é o caminhar, quando seu pezinho levanta um pouquinho do chão, né? Que você tá com seu corpo levantado.
e você está caminhando, você está exercitando o tipo de espaço médio, certo? Espaço médio. Já quando você faz alguns pulos, quando você salta, o movimento que você está usando, o espaço que você está usando é o espaço alto, porque você pulou, você saltou. Então, ao caminharmos na ponta de pé, como a bailarina caminha, ou quando ela pula, ou quando a criança dá um salto, ela está usando que tipo de espaço? Espaço alto, né? Porque ela tirou os pés do chão, ok? No nosso livro, na página 286, tem uma conclusão, né? Finalizando o nosso conteúdo de estudo, onde nós se faz uma revisão geral de toda a unidade de estudo que é relacionada à luz intensa, tá certo? Então, a princípio, nós temos o quê? A luz é usada para dar uma ideia de volume nas pinturas e nas imagens. Então, quando você faz um desenho que você não coloca muito detalhe, que você não coloca muito risco, que você não faz sombra, você vai fazer um desenho, mas esse desenho não vai lhe dar uma ideia de volume, tá certo? Você não vai perceber dimensões naquele desenho representado, porque você não colocou detalhe para que isso seja percebido, né? Nós estudamos isso logo no início do capítulo, onde fala sobre luz, né? Sobre volume, o capítulo 1, ok? Na página 259, tá explicando esse tipo de desenho que eu retratei, né? Que é o desenho simples, sem muito detalhe, que você não consegue perceber o volume. Mas quando você faz um desenho mais específico, mais cheio de detalhes, aí você consegue perceber as dimensões, ok? O segundo item que tem aí, você pode acompanhar essas minhas observações na página 286, que é justamente na página onde está falando sobre o que você sabe, né? Aquela parte que você tem que pintar de azul, de amarelo ou de vermelho. De azul que você sabe, de amarelo que você tem dúvida e de vermelho que você não sabe. Então, são os quadradinhos que vocês teriam que pintar, né? Dando a dica aí o que você aprendeu, o que você está com dificuldade, o que você não aprendeu de forma alguma. Então, no segundo item, no segundo quadrinho da página 286, no segundo quadrinho, tá falando aí sobre as esculturas. Lembra que nós falamos do artista Aleijadinho, das esculturas dele, dos profetas, certo? Nós falamos que as esculturas, elas dão ideia de volume porque são trabalhadas 3 dimensões, que são justamente altura, largura e profundidade. Quando você faz um bonequinho, né, com a massinha de modelar, que você modela a cabecinha, que você percebe a questão da forma geométrica, né, do sólido geométrico que nós estamos estudando lá na matemática, né, que você consegue pegar, que você consegue dar volume, aí você está trabalhando uma escultura a partir do momento que você está fazendo os bracinhos, como você consegue pegar e dar o formato do braço, das pernas, da parte do tronco, né? Então, a escultura, ela dá, sim, a ideia de volume, porque ao fazer uma escultura, você está trabalhando as 3 dimensões, que está relacionada ao tamanho, à altura e à profundidade. Falamos também sobre o escuro, né? O que é o escuro, na página 261. O escuro, que vem a ser o escuro? É a ausência de luz, né? A ausência quer dizer a falta de luz. Então, quando você ouvir a palavra, tá tudo no escuro, você vai associar a falta de luz, a ausência da luz, tá certo? Ok, né? Então, falamos sobre o fogo, que foi o primeiro artifício que o ser humano usou para iluminar o ambiente.
E estudamos também que o fogo foi justamente os primitivos que moravam em cavernas, que se protegiam dos animais, né? Do frio e do calor no ambiente da caverna muito escuro. E ele usou o fogo para clarear as cavernas, para assar o seu alimento, né? Então, o fogo foi das descobertas, né? Dos primitivos que, com essa descoberta, proporcionou nova descoberta, né? Para melhores condições de vida deles e, consequentemente, nossa também. Depois do fogo, né? Que foi descoberto, outros objetos foram construídos, né? Foram construídos para iluminar. Veio a tocha, que ainda foi usando a matéria-prima tirada da natureza. Em seguida vieram as velas, os lampiões e as lâmpadas elétricas, né? Que foram as últimas, né? Uma das últimas invenções do homem, certo? Essa página de estudo aí, que está relacionada à luz, né? Você encontra da página 261 até a página 263, ok? Então, depois nós vamos falar agora sobre a intensidade, né? Sobre os sons. Nós falamos sobre os parâmetros, nós falamos sobre as propriedades dos sons, nós falamos sobre a altura, falamos sobre timbre. Vocês lembram o que é o timbre? Timbre é quando você consegue identificar o barulho, certo? Barulho de... Eu usei o meu corpo para produzir um som. Que som foi esse? Foi minhas mãos batendo uma na outra, né? O barulho da chave que eu usei anteriormente, né? De um objeto, certo? Duas garrafas descartáveis batendo uma na outra, produzindo som. Então, o timbre é quando você consegue identificar, né, os sons. E nós estudamos também que o nosso dia a dia você escuta sons em todo momento, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você escuta som. Vocês viram também uma curiosidade que eu mostrei na aula anterior, que um cientista, né, fez uma experiência onde ele fez um ambiente, ele revestiu toda uma sala, todo um ambiente, porque ele queria fazer essa experiência que se existia realmente o silêncio. E ele pôde concluir nas observações dele que o silêncio não existe, né? Que até mesmo no ambiente que ele produziu, onde não tinha som, ele conseguia ouvir o som do seu corpo, né? Da sua corrente sanguínea, entendeu? Então, isso foi constatado na experiência que foi feita relacionada ao silêncio, tá certo? Que mesmo quando você está no total silêncio, você consegue perceber o som de alguma coisa, quer seja de um pássaro lá fora, uma folha, né, com o vento, né? Então, agora mesmo a sala tá totalmente, o colégio está em silêncio, mas nós conseguimos ouvir. Lá embaixo tem a professora Renata que está falando, estou conseguindo ouvir o som dela, estou conseguindo ouvir o da professora Cris e estou escutando também os carros na rua que passam, né? Então, nosso dia a dia, nós convivemos com sons. Existem os sons que são suportáveis, existem os sons agradáveis e existem os barulhos, né? Que são aqueles que nos incomodam, que prejudicam o nosso ouvido, ok? Então, essa parte de intensidade que tem a ver com os sons, com os graves, os sons graves, os sons na página 278 está falando sobre a intensidade da voz, né? A intensidade da voz, que muitas vezes você usa artifício, né? Como um microfone para tornar a sua voz mais
potente, mais forte, né? Então, isso tem a ver com a intensidade, né? Com a relação, com a força do som. Bom, a primeira forma de iluminação no teatro, também com o conteúdo que nós estudamos nas páginas 266, nós estamos falando sobre a importância da iluminação no teatro, né? Que no teatro foi usado a princípio, os gregos usaram a luz do sol, depois eles passaram a usar lamparinas, né? E muitas vezes era ocasionado acidentes por conta das cortinas, né? E agora nós temos atualmente outros tipos de iluminação que são usadas no teatro, né? Que são mais forte, a iluminação mais forte, mais potente, que são os holofotes, tá certo? E tem outros tipos de iluminação que destaca, né, uma apresentação, um evento, tá certo? Então, existe toda essa importância e essa evolução da iluminação no nosso dia a dia, né? Com relação ao brilho, que é a nossa unidade, nosso quarto e último capítulo do volume 2, nosso volume 2, né, da unidade 2, que fala sobre a luz intensa. O brilho significa luz viva e cintilante. Está relacionado tanto à luz que clareia, né, o brilho, como detalhes de maquiagem, como o brilho do seu talento, né, como nós falamos nos slides e no início da aula, ok? Falamos também sobre o deslocamento das danças, que cada dança tem seu estilo, né, específico e sua característica específica de deslocamento, tá certo? Foi enfatizado bem aí a valsa com seus giros, né? Nós vamos voltar aqui para uma coreografia junina quando nós falamos das quadrilhas, né? Existem várias formas de deslocamento em uma quadrilha, em uma coreografia de apresentação junina, né? Onde são formados vários círculos, né? Várias rodas só de masculinas com os meninos, né? Com os compadres, como diz nos eventos juninos, as rodas só com as comadres, né? Onde tem os transilins da vida, onde tem os passeios de quatro. Então, a dança em si, ela tem várias formas de deslocamentos. Se vai para a direita, se vai para a esquerda, se sobe e desce, tem um túnel que uns sobe e outros desce. Então, dependendo da coreografia, dependendo da apresentação, a dança ela pode apresentar movimentos médios, movimentos altos, movimentos baixos, dependendo de quem montou a coreografia. Eu vou finalizar mais uma aula de arte. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Aqui nós temos, né, também já no mês junino, um fechamento da nossa aula com as crianças das aulas presenciais, representando aqui o colorido, né, dos mês juninos, nosso mês junino. A aula não tá querendo terminar já? Não, gente. Não tá querendo ir embora, não. Beijo. Tchau, tchau.